19, 30. Está consumado. Alguém tem a voz alta para ler? E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? Amém. Jesus disse, o que é que ele disse? Está consumado. Você não falou com confiança. Está. Essa é uma daquelas coisas que nós precisamos internalizar. Nós precisamos ter em nós para não esquecermos jamais. Porque o que Jesus fez na cruz nos deu a vida eterna. Amém. E se está consumado, é porque já não há mais escrito de dívida contra nós. Sim, nós pecamos. E Ele é, o próprio Jesus, o nosso advogado, junto do Pai, para que se nós confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos os nossos pecados, Ele nos defende diante do Pai, quando o acusador, o diabo, o Satanás, se apresenta diante de Deus para apontar os nossos erros a Deus. Amém. Jesus Amém. diz, não, Ele está coberto pelo sangue Amém. que eu derramei na cruz. Está Amém. consumado. Não há mais escrito de dívida contra a vida dele, porque ele foi limpo pelo sangue de Jesus. Amém. Pelo sangue da cruz. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre fé, nós vamos falar sobre cura, nós vamos falar sobre aquilo que Jesus cumpriu naquela cruz. Você precisa entender, de uma vez por todas, que a autoridade de Deus está sobre a tua vida. Amém. Você precisa entender que nós somos salvos pela graça de Deus. Não há qualquer esforço que nós possamos fazer para alcançar a salvação de Cristo. Não há qualquer esforço que nós possamos fazer, esforço humano, para poder tentar conseguir as bênçãos de Deus. Não há qualquer esforço que nós possamos fazer para tentar obter o favor de Deus, porque Ele nos amou primeiro, no princípio do mundo, desde antes da fundação do mundo. Ele já nos olhou e já nos colocou nome e apelido, porque Ele já nos projetou para uma vida com Ele, nele e em vitória, através do nome de Jesus. Amém. Não sei se estou falando muito rápido, se estão percebendo bem. Nós fomos projeto de Deus. Amém. Nós, com todos os nossos erros, com todas as nossas falhas, somos projeto de Deus. Se Adão não tivesse caído, e Eva, nós viveríamos uma vida que nem sei imaginar como seria. Mas como eles caíram, Deus tinha um projeto para nós. E esse projeto foi consumado na cruz. Amém. Deus nunca se agradou da morte do homem. Ele simplesmente projetou que se o homem caísse, como foi o caso de Adão e Eva, nós então teríamos um momento para nos reconciliarmos com Ele. E Jesus veio para reconciliar não só o povo escolhido de Deus, os judeus, os hebreus, mas a todos. A todos aqueles que, em fé, consigam entender e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Crer no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor. E esta verdade é algo que não pode ser contraposta, porque ela é a palavra de vida, está na palavra de vida, a palavra que é a vida em nós, que é a palavra de Deus. Amém. Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Amém. O mesmo Jesus disse que recebereis poder e autoridade Ao descer ao descer sobre sobre nós o Espírito Santo.
E ele mesmo também disse, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele não disse, talvez serão curados, se calhar acontecerá um milagre. Não, ele disse, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. Ele disse para os pastores isso? Para Ele disse para todos. um grupo seleto, escolhido por ele somente? Não, para todos. Ele disse só para os 12? Não, Para toda a gente. Isso é para todos. para todos. Sem fé é impossível Possível agradar a Deus. E a fé que vence o mundo é Jesus Cristo. em nós. Glória a Deus. Amém. No reino de Deus há um governo. No reino da terra há um governo. Há regras que precisam ser respeitadas. Elas estão impostas aqui para nós conhecemos, que elas são chamadas de leis. No mundo espiritual, há leis espirituais que também têm que ser cumpridas. No mundo aqui na terra, nós temos a Constituição, temos Código Civil, Código Penal e algumas outras leis que regem a estrutura de governo. No reino de Deus, nós temos a palavra de Deus, que é a nossa Constituição e que rege toda a estrutura de governo. Só que o reino de Deus, ele não é o reino da terra. O reino de Deus, ele não é como nós vivemos aqui. O reino de Deus, ele é espiritual. Ele é conquistado através da nossa fé, através de nós crermos. A palavra de Deus diz que nós só vamos crer e vamos ter fé ouvindo e ouvindo a palavra de Deus. Mas não é só ouvindo, é lendo a palavra de Deus, falando com a nossa própria boca, incorporando essa palavra em nós e executando esta palavra. Amém. A fé só acontece se nós dermos passos em direção a ela. Se eu creio na palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus diz, então eu vou dar um passo e vou executar aquilo que eu ouvi, talvez durante muitos anos da minha vida, mas vou executar aquilo. Se a palavra de Deus diz, imporão as mãos sobre os enfermos, eu vou orar sobre o enfermo e ele vai ser curado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é para você. Amém. Se você ouviu tantas vezes isso, você tem que pôr em prática. A palavra de Deus é algo que tem que ser praticado. Sabe o que quer dizer o batismo no Espírito Santo ou a vinda do poder que Jesus disse, enviarei sobre nós? Uma dinamite. Amém. Uma bomba atômica. Uma bomba de nêutrons. Sei lá, tantas outras coisas, eu não sei, não percebo nada disso, mas pronto. Mas se nós formos olhar, nós vamos entender, olhar fisicamente o que aconteceu o que acontece com as explosões, nós vamos entender um pouco, nunca vamos entender a totalidade, mas vamos entender e perceber um pouco do que quer dizer receber o poder. Ficais em Jerusalém, até que do alto recebais poder. Este poder é uma dinamite, é uma explosão, é uma bomba atômica que vai movimentar o seu coração, vai movimentar a sua vida, para que você tenha uma vontade que não é sua, um desejo que não é seu e um impulso que você nunca teve para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Sem medo. Porque o amor lança fora todo medo. Amém. Sem medo. Porque nós não temos espírito de temor, mas de ousadia em Cristo Jesus. Amém. O governo espiritual, ele não é como o governo físico. A minha Bíblia diz que lá em cima, no reino de Deus, não existe enfermidade. E eu, como instrumento de Deus na terra, como embaixador do seu reino, como alguém a quem Jesus disse, eis aí vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões sobre todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada vos causará algum dano. Eu com esta autoridade, que ele também disse, eu vos dou autoridade, ide. Com esta autoridade, então, eu vou proclamar, não há enfermidade na sua vida nessa manhã. Amém. Amém. Em nome de Jesus.
Jesus, quando morreu na cruz e disse Tetelestai, ele quis dizer que todo pecado, toda enfermidade, toda insegurança, todo o medo, toda doença, não importa o estágio em que estas coisas estejam nas nossas vidas, tudo isto foi tirado de nós, foi arrancado de nós e foi pregado com os pregos que foram colocados nas mãos e nos pés de Jesus. Amém. Estão pregados na cruz, não nos pertence. Nós é que aceitamos os vereditos e as sentenças que são lançadas sobre nós, sobre a nossa saúde mental, sobre a nossa saúde física, sobre a nossa saúde espiritual. Nós é que incorporamos isso em nós, porque para nós é muito fácil receber palavras ruins e tomá-las como verdade. Quando deveríamos, por sermos alguém que diz ser cristão, por sermos alguém que diz ter o conhecimento e o entendimento das coisas de Deus, quando deveríamos dizer, não, está repreendido em nome de Jesus. Eu não aceito essa enfermidade em nome de Jesus. Mas muitas vezes só falar não resolve. Porque o só falar acaba por ser uma coisa de impulso. É quando nós temos uma enfermidade, quando nós temos uma situação que foge ao nosso controle. Você pode não entender isto, mas Deus permite para que você possa tirar o tempo que você não tira para vir aos pés dele e reconhecer que você precisa. Amém. Uma enfermidade, um problema emocional, é o tempo que nós temos para reconhecer que Deus é tudo para nós, que nós precisamos do entendimento dele, que nós só vamos ter esse entendimento sobre como lidar com esta situação se nós nos rendermos a ele. Porque sem relacionamento com o Espírito Santo, que é quem nos ensina e nos faz lembrar de todas as coisas, nós não vamos conseguir entender os propósitos de Deus. Nós precisamos buscar nos relacionar com o Espírito Santo. Mas o relacionamento com o Espírito Santo só pode vir com arrependimento de pecado. Com eu perdoar o meu irmão. Com eu perdoar o meu inimigo. Por eu mesmo abençoar o meu inimigo. Por eu orar pelo meu inimigo. Por eu não guardar mágoa no meu coração. Por eu entender que aquilo que eu não consigo resolver, que aquilo que eu não sei o que fazer, Deus tem um plano melhor que aquilo que nós entendemos ou precisamos imaginar para que seja realizado na vida daqueles que nós amamos e nas nossas próprias vidas. Amém. E que se Deus não curar, há um propósito também nisto. E que se Deus curar, nós devemos fazer, não como os 10 leprosos, de que só 2 voltaram para agradecer, mas voltarmos todos e agradecemos ao Senhor e entendemos que precisamos glorificar e exaltar a nome dele. Amém. Deus é o Deus que te cura. Deus é o Senhor que te sara. Amém. E é na autoridade do nome de Jesus, o Rei dos Reis, o Rei desse reino, é que nós fazemos as coisas. Se nós entendermos esses princípios, nós vamos conseguir agir de maneira diferente a partir de hoje. Nós precisamos agir de maneira diferente. Nós precisamos lidar com as coisas que acontecem nas nossas vidas da maneira como elas são. Nossa luta não é contra a carne, não é contra uma pessoa, não é contra o sangue, não é contra uma pessoa, mas é contra principados, contra reino espiritual, contra demônios, contra hostes espirituais do mal que se levantam contra nós e querem nos impedir de chegar no alvo que é Jesus Cristo. Amém. Sabe, quando nós dizemos o alvo é Jesus Cristo, nós não estamos apenas dizendo, olha, é Jesus. Não, é vencer a cada dia, até que possamos alcançar a vida eterna em Cristo. Não é simplesmente nós temos Jesus. Não, nós temos que vencer a cada dia. Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e carregue a sua própria cruz. Nós temos que vencer a cada dia. E vencer a cada dia significa renunciar a muitas coisas que nós queremos fazer e que nós fazemos. E buscar entender que é a palavra de Deus que é soberana. A palavra de Deus, ela é soberana.
palavra de Deus é a nossa Constituição, é a Constituição do nosso governo, e foi através da palavra de Deus que nós fomos criados. Nós somos criação de Deus. Quem melhor para entender aquilo que nós temos, aquilo que nós somos e aquilo pelo que nós passamos, senão aquele que nos criou? Amém. Ele sabe. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo. O que nós fazemos ou deixamos de fazer, o que pensamos, o que deixamos de pensar. E Ele tem para nós pensamentos de bem, não de mal, para que alcancemos o fim que desejamos. Amém. Nessa manhã você precisa entender estas coisas. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Está em 1 Coríntios 4:20. Mas uma coisa que é importante nós lembrarmos é que em Hebreus 12:28 diz que pelo que recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Um reino que não pode ser abalado, não pode ser destruído, não pode ser tirado. Um reino que nós, diz a palavra de Deus aqui em Hebreus, recebemos. Então, portanto, se nós recebemos esse reino, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Eu não posso falar calão. Há muitos que se dizem cristãos que falam. Nós não podemos falar. No Brasil nós dizemos palavrão. A palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. Nós podemos nos irar, mas devemos nos controlar. Quando é que nós pecamos? Quantas vezes eu pequei nisso? No começo da minha conversão, eu pequei. Um dia eu estava na igreja, eu me irei com algo que aconteceu. Eu era novo convertido. E saí chutando o caixote de lixo. E disse: vamos embora dessa igreja para aquela outra. Eu nasci naquela igreja. E o filho do pastor, que também era pastor, veio ter comigo: olha, você deixa de ser menino. Isto aqui é a casa de Deus, você está sendo um moleque. É meu amigo até hoje, é meu irmão em Cristo, ele é uma pessoa que eu amo. Depois nós ficamos lá mais algum tempo, até o tempo que Deus determinou que nós viéssemos embora, saíssemos de lá. Mas eu pequei porque eu deixei que a ira tomasse conta de mim e agi fazendo aquilo que não deveria fazer. Eu não posso agredir uma pessoa porque eu estou agredindo a um semelhante. Eu não posso bater em alguém porque eu estou batendo em um semelhante. Ao contrário, eu devo ouvir aquilo que as pessoas me falam, uma ofensa. Eu devo receber aquilo que elas fazem contra mim. E devo fazer isso me controlando totalmente. Se alguém bater na minha face, eu tenho que dar a outra. É difícil, mas não é impossível. Não, eu faço assim. Isso aqui é negar a si mesmo e carregar a sua própria cruz. É difícil, muito Mas tu também difícil. fizeste. Muitas pessoas podem ter até situações dentro de casa que tornam essas coisas muito mais difíceis de entender. Vês? Mas é preciso que nós entendamos isso em nós. E não vai ser da noite do dia que nós vamos mudar, da noite para o dia que nós vamos mudar. Vai ser ouvindo e ouvindo a palavra de Deus. Vai ser praticando aquilo que nós aprendemos. Exercendo o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Teu inimigo, aquele que te agride, aquele que faz algo contra ti, também é teu próximo. Amém. Sabe, como eu digo, essas palavras são para mim também, não são só para nós. Porque antes de Deus falar com vocês, Ele está falando comigo. O amor de Deus, Ele é tão grande, Ele é imenso, que se nós conseguimos reconhecer que
nós estamos pecando quando fazemos essas coisas. E confessarmos que isso é pecado, reconhecemos que isso é pecado e confessamos que isso é pecado, nós temos a liberação do perdão sobre nós. Se nós não conseguimos perdoar alguém porque essa pessoa realmente nos feriu de uma forma que nós não conseguimos perdoar, nós começamos a praticar em fé. Eu perdoo. Vai chegar um momento em que eu fazendo isso, eu verdadeiramente vou tirar do meu coração o perdão para aquela pessoa. Porque se eu não perdoar, eu não consigo alcançar a salvação em Cristo. Porque Jesus disse que se vós perdoardes ao vosso irmão que fez algo contra ti, Deus dos céus te perdoará. Mas se não perdoardes, Deus dos céus não perdoará. Tudo isso falamos para que possamos entender que a autoridade do nome de Jesus, que só pode ser usada por aqueles que buscam fazer a vontade de Deus, aqueles que vão fazer aquilo que Deus ordenou que seja feito. Porque não basta eu simplesmente, vou fazer as coisas em nome de Jesus, se eu não tenho uma vida com Cristo, porque vai acontecer como aconteceu com aqueles que chegaram diante de um homem endemoniado e disse, eu vos expulso em nome de Jesus de Paulo. Os demônios manifestaram-se ali e disseram, Paulo, eu sei quem é. Jesus também, mas você, quem é? A autoridade que está em nós, é em nós. Só nós não temos consciência dessa autoridade, nós devemos buscar, conhecer e entender essa autoridade. Ela foi dada para nós. Para que não porque nós queiramos, não porque nós precisamos, não porque nós não. É porque o mundo precisa que nós exerçamos a autoridade de Cristo. Amém. Não é porque nós somos mais bonitos ou mais feios. Não é porque nós somos maiores ou menores na presença de Deus ou no reino de Deus. Não há tamanho nem graduação no reino de Deus. O que há é buscar o entendimento da autoridade de Deus e cumprir com aquilo que Jesus determinou que fosse cumprido. Fazer aquilo que Jesus disse para fazer. E essa autoridade está em nós. Está em nós. Essa manhã, que você possa entender essas coisas. Em Filipenses 1,6 diz uma palavra que eu gosto muito. Filipenses 1,6. A gente tem que colocar toda a nossa confiança em Deus. E entender que Ele tem melhor para nós. Filipenses 1,6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Vamos ler todos juntos? Tendo por certo Isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele vai aperfeiçoar. Amém. Nós temos que buscar, mas Ele vai aperfeiçoar. Até o dia em que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Nós vamos falhar muito. Nós vamos cometer muitos erros. Mas se nós reconhecermos essas falhas, se nós reconhecermos esses erros e confessarmos a Cristo isto, e pedirmos perdão por isto, nós vamos ser aperfeiçoados e vamos chegar no dia de Cristo Jesus. Ninguém é semelhante a Ti, ó Senhor. És grande e grande é o Teu nome em poder. Está em Jeremias 10,6. Em Lucas 10,19 diz que para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Se eu creio que a palavra de Deus é verdadeira, todas essas coisas que estamos falando são verdade. Amém. E se elas são verdade, nós temos liberdade em Cristo para executar estas coisas. Amém. Eu não sei o que você está esperando, mas eu sei que
Deus tem para nós o melhor. Ele olha para mim e para você hoje. Amém. Pergunta. Assim como os discípulos Jesus perguntou a Bartimeu: filho, o que queres que eu te faça? Todos conhecem a história de Bartimeu. Bartimeu era um cego que ouviu dizer que Jesus estava chegando e começou a gritar e a correr em sua direção como podia, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Não queriam que ele chegasse perto do mestre, mas ele chegou e Jesus disse: Bartimeu, o que queres que eu te faça? Jesus sabia que ele era cego. Toda a gente sabia que ele era cego. Mas ele disse: o que é que você quer que eu faça para ti? E Bartimeu respondeu: que eu vejo. Nessa manhã, o que é que você quer que Jesus faça por você? A manifestação da fé, ela acontece com ação. Você pode se colocar em pé. A manifestação da fé, ela acontece com ação. Sabe por que eu posso falar e afirmar isso? Porque no princípio, quando Deus criou o mundo, Ele disse, no princípio, quando Deus criou o mundo, Ele disse. Jesus é o verbo, a palavra é dita. Tudo que nós precisamos chamar a existência, nós precisamos dizer. Tudo que nós precisamos que aconteça, nós precisamos abrir a nossa boca e proferir. Se não temos fé o suficiente, vamos começar. Porque começando nós vamos alcançar um momento de fé. Mas se eu não der um primeiro passo, eu nunca vou saber o que Deus tem para fazer através da minha vida. Se eu não orar pelo enfermo para que ele seja curado, para o curar, como diz a palavra, eu nunca vou saber se eu tenho essa autoridade. Que não é para mim, porque nunca foi sobre nós. Tudo é sobre Ele. Tudo é para Ele. Todas as coisas foram formadas para Ele. Porque Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é quem governa no mundo espiritual e no mundo físico, porque hoje nós fomos resgatados para reinar aqui com Ele e sermos autoridade no nome dEle, para exercer o reino de Deus aqui na terra contra o reino de Satanás. Amém. Nós recebemos autoridade para agir e tomar posse das coisas que estão para serem conquistadas. É na autoridade do nome de Jesus que nós conseguimos avançar e destruir territórios inimigos. Nós estamos em guerra, irmãos. Amém. Nós sempre estivemos em guerra. Mesmo que eu não avance em direção à guerra, Satanás já decretou que ele tem a mim como inimigo. Porque eu tenho a minha vida em Cristo. E se eu tenho a minha vida em Cristo, eu tenho que conquistar, porque o reino de Deus, ele é conquistado à força. E conquistar a força é através da minha fé. Eu tenho que agir em fé. Eu tenho que tomar posse da autoridade que Ele me deu. Eu tenho que me revestir da armadura de Deus que está em Efésios 6. E eu tenho que avançar para conquistar cada pedaço do território que eu tenho que conquistar. Se é na minha família alguma coisa, eu tenho que conquistar. Se é na minha casa alguma coisa, eu tenho que conquistar. Se é no meu trabalho, eu tenho que conquistar. Eu tenho que vencer. Não como o mundo vê que nós temos que vencer. Não com os resultados que o mundo tem de vitórias aparentes. A nossa vitória é em fé para o reino de Deus, para a glória de Deus, para a glória do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Nessa manhã eu quero que você feche os seus olhos e que você se pergunte o que você quer de Deus. Porque Jesus já disse: Tetelestai. Tetelestai, tetelestai. O teu espírito de dívida, tetelestai. Os teus pecados que você já confessou, tetelestai. A tua enfermidade, tetelestai.
Tudo está pregado naquela cruz. Tudo já está pregado naquela cruz. Fecha os teus olhos. Vamos orar. Espírito Santo, nós te louvamos nessa manhã. Nós cremos na tua palavra, Senhor. Nós cremos na tua autoridade, Senhor Jesus. Nós cremos na tua palavra que diz que nós temos essa autoridade. Nós cremos, Senhor, no poder do Espírito Santo. Nós cremos, Senhor, na autoridade que o Senhor nos deu e como representantes do reino de Deus, como embaixadores do reino de Deus nessa terra. Nós temos autoridade para exercer neste lugar. E aqui agora, na autoridade do nome de Jesus, eu vou de encontro a toda enfermidade que se manifestou na vida de qualquer pessoa que está aqui. Eu ordeno que sejam destruídas na raiz agora. Toda causa e todo mal seja destruído na raiz, em nome de Jesus. Que a raiz se seque e que essa enfermidade morra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não importa o que seja. Enfermidade, você tem nome. E eu te destruo na autoridade do nome de Jesus. Seja um cancro, seja um problema cardíaco, seja um problema emocional, eu destruo agora na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu ordeno agora que saia toda a enfermidade, que saia toda a causa dessa enfermidade, que saia toda a opressão, que saia toda a causa da opressão, que saia todo o desânimo, que saia toda a falta de confiança, que saia toda a incredulidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Está consumado. Está consumado. Está liquidado. Em nome de Jesus. A cura muitas vezes não vem na hora. Mas eu creio que ainda essa semana que vem, que se inicia hoje, algumas pessoas vão dar testemunho de que foram curadas aqui, nessa manhã. E você tem essa autoridade para fazer a mesma coisa e levar a outras pessoas essa mesma autoridade, esse mesmo poder que foi derramado sobre nós para exercermos aqui neste reino. E declarar e decretar às pessoas que o reino de Deus